Quantas vezes você já ouviu que família é tudo ou que sangue é mais grosso que água? Essas frases tão comuns no nosso dia a dia carregam uma ideia poderosa, a de que a família é um porto seguro, um lugar onde o amor é incondicional e o apoio inabalável. Mas será que isso sempre corresponde à realidade? Para muitos de nós, a família é realmente um refúgio. São os pais que nos apoiam, os irmãos que estão ao nosso lado nos momentos difíceis, os tios e primos que celebram nossas conquistas. No entanto, nem sempre é assim. Há situações em que os laços familiares se tornam uma fonte de desgaste, e aqueles que deveriam nos apoiar acabam se transformando em um peso emocional. É comum que, ao longo da vida, nos deparemos com parentes que só aparecem quando precisam de algo. Pode ser um primo que nunca liga para saber como você está, mas sempre tem um pedido de favor. Ou uma tia que só se interessa pela sua vida quando quer espalhar fofocas. Ou ainda um irmão que vive te lembrando de tudo o que já fez por você, como se isso fosse uma dívida eterna. No início, muitas vezes ignoramos esses sinais. Afinal, é família, e acreditamos que o amor deve ser incondicional. Mas com o tempo, começamos a perceber que algo não está certo. A sensação de que estamos sempre dando, mas nunca recebendo, começa a pesar. E pior, a ideia de que estamos sendo egoístas por querer estabelecer limites nos faz sentir culpados. A verdade é que o amor familiar, assim como qualquer outro tipo de amor, precisa de limites saudáveis. Amar não significa permitir que os outros abusem da nossa boa vontade. Não significa dizer sim para tudo, mesmo quando isso nos custa a nossa paz. E, acima de tudo, não significa que devemos nos anular para agradar os outros. Nessa primeira parte, vamos refletir sobre como a idealização da família pode nos cegar para relacionamentos desequilibrados. Muitas vezes, crescemos com a ideia de que a família deve vir em primeiro lugar, mas esquecemos que nós também fazemos parte dessa família. E, se não cuidarmos de nós mesmos, quem cuidará? A reflexão aqui é clara. Amar a família não significa permitir que ela nos explore. Estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas de amor próprio. E, às vezes, dizer não é a forma mais saudável de preservar o amor que temos por nós mesmos e pelos outros. Você já se sentiu culpado por dizer não a um familiar? Já teve a sensação de que, ao negar um pedido, estava sendo egoísta ou ingrato? Se a resposta for sim, é possível que você tenha lidado com um manipulador emocional. Esse tipo de parente é mestre em distorcer situações para conseguir o que quer, usando a culpa como sua principal arma. O manipulador emocional nem sempre age de forma agressiva ou explícita. Pelo contrário, ele sabe como disfarçar suas intenções sob uma capa de carinho ou preocupação. Ele pode ser aquele irmão que sempre te lembra de tudo o que já fez por você, como se isso fosse uma dívida que você precisa pagar. Ou aquele filho que, com um tom suave e afetuoso, insinua que, se você não fizer o que ele quer, estará abandonando-o. Uma das táticas mais comuns do manipulador é a chantagem emocional. Ele nunca diz diretamente o que quer, mas suas palavras carregam um peso implícito. Por exemplo, ele pode dizer algo como: "Eu sempre estive ao seu lado quando você precisou, mas parece que agora você não tem tempo para mim." Ou então: "Se você realmente se importasse comigo, faria isso por mim." O problema é que, com o tempo, esse tipo de comportamento corrói nossa paz e nosso bem-estar. Passamos a nos sentir constantemente em dívida, como se nunca estivéssemos fazendo o suficiente. E, pior, começamos a duvidar de nós mesmos, achando que somos egoístas por querer estabelecer limites. Mas aqui está a verdade. Você não é responsável pela felicidade dos outros. Não é sua obrigação resolver os problemas de ninguém, muito menos às custas da sua própria saúde mental.
Estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas de amor próprio. Uma das formas de se proteger de um manipulador emocional é aprender a dizer não sem se sentir culpado. Você não precisa dar longas explicações ou justificativas. Um simples "não posso ajudar desta vez" já é suficiente. E se o manipulador tentar te fazer sentir mal por isso, lembre-se de que você não está negando ajuda por falta de amor, mas porque precisa cuidar de si mesmo. Outra dica importante é evitar entrar no jogo da culpa. Quando o manipulador tentar te fazer sentir culpado, respire fundo e lembre-se de todas as vezes que você já cedeu às demandas dele e como isso afetou sua paz. Você não precisa se justificar ou se explicar. Apenas mantenha sua posição com firmeza e calma. No final das contas, se afastar de um manipulador emocional não significa que você não o ama. Significa que você se ama o suficiente para não permitir que ele continue a controlar sua vida. E aos poucos, você vai perceber que a sua paz interior vale muito mais do que a aprovação de quem só sabe te manipular. Você já teve a sensação de que um familiar só se lembra de você quando precisa de algo? Aquele parente que some por meses, mas aparece de repente com um pedido de ajuda? Se sim, você provavelmente conhece o tipo que chamamos de parente interesseiro. Esse é aquele que não liga para saber como você está, não se interessa pela sua vida, mas sempre tem um favor urgente para pedir. O parente interesseiro é especialista em aparecer nas horas mais inconvenientes. Ele pode ser aquele primo que só te procura quando precisa de dinheiro emprestado, ou a tia que só aparece quando quer que você cuide dos filhos dela no fim de semana. E claro, ele sempre vem com um discurso cheio de carinho e elogios. Você é a única pessoa em quem eu posso confiar. Você sempre foi tão prestativo. Eu sei que posso contar com você. No início, você até se sente lisonjeado. Afinal, é família, e você acredita que está fazendo a coisa certa ao ajudar. Mas com o tempo, começa a perceber que esse relacionamento é unilateral. Enquanto você está sempre disponível, o parente interesseiro some assim que resolve seus problemas. Ele não retorna ligações, não retribui favores e muito menos pergunta como você está. O pior é que, muitas vezes, o parente interesseiro sabe como usar a culpa a seu favor. Quando você tenta dizer não, ele vem com frases como: "Eu não esperava isso de você. Eu faria o mesmo por você se precisasse." Ou "Você mudou, não é mais a mesma pessoa." E assim, você acaba cedendo, mesmo sabendo que está sendo explorado. Mas aqui está a realidade. Você não tem uma dívida com ninguém. Não é sua obrigação resolver os problemas dos outros, especialmente quando essa pessoa só se lembra de você quando precisa de algo. Amar a família não significa permitir que ela abuse da sua boa vontade. Uma das formas de se proteger do parente interesseiro é aprender a identificar padrões. Observe como você se sente depois de ajudar. Se a sensação é de vazio ou exploração, é sinal de que algo está errado. Relacionamentos saudáveis são baseados na reciprocidade, não em favores unilaterais. Outra dica importante é estabelecer limites claros. Você não precisa cortar o relacionamento, mas pode escolher o quanto está disposto a ajudar. Um simples "não posso desta vez" já é suficiente. E, se o parente insistir, lembre-se de que você não precisa se justificar. Sua paz interior vale mais do que a aprovação de quem só te vê como um meio para seus próprios fins. No final das contas, afastar-se de um parente interesseiro não é um ato de egoísmo, mas de autocuidado. Você merece estar ao lado de pessoas que te valorizam pelo que você é, não pelo que você pode oferecer. E aos poucos, você vai perceber que a sua tranquilidade é um bem precioso que não pode ser negociado.